Recentemente eu escrevi um artigo para o Jornal da Cidade, né? E eu refleti sobre esse artigo e, enfim, eu acabo divulgando. Ele tem a ver com uma série de questões que me incomodam dentro desse grande tema que é o tema da dor, que impacta as relações sociais, as relações sociais na igreja, até mesmo na teologia, no sentido quando nós falamos sobre as mensagens que se pregam, o tema que se pauta, os temas de festividade, por exemplo, até profecias, né? Se você pensar bem, isso tem um impacto. Então, como que seria isso? Bom, o Byung-Chul Han, ele escreve em 2011, aliás, 2021, também 2020, até antes da pandemia, ele vivia escrevendo sobre essas questões que tangenciavam dentro de um grande espectro da sociedade contemporânea. Ele trazia aí os debates, e o livro que mais ficou famoso, né, foi A Sociedade do Cansaço dele. E dentro desse grande recorte, ele fala sobre a sociedade do paliativo, né, que ficou sociedade do paliativo, que na verdade é uma sociedade que tem como referência um tratamento de problemas complexos de maneira paliativa, frágil, tentando aliviar sintomas graves com gases esparadrapos, por exemplo, né? A sociedade contemporânea, segundo essa perspectiva, procuraria, em tese, suprimir seus incômodos físicos, emocionais e existenciais sem enfrentar necessariamente raízes profundas que gerariam esses incômodos, né? É nesse sentido que ele vai cunhar, ou pelo menos expor, né, o termo algofobia, que seria uma angústia generalizada diante da possibilidade de sofrimento, diante da dor que poderia chegar. Como uma espécie de gás, essa lógica invade todos os espectros da vida. Podemos perceber isso nos vínculos afetivos, que quer se evitar a qualquer custo, porque geram dores, geram frustrações. As espiritualidades, portanto, deveriam ser cultivadas sem que possamos gerar sofrimento. Então, elas precisam ser dissecadas para que possamos ter espiritualidade sem dores, né? Na política também. E o artigo que eu escrevo, ele trata exatamente do espectro político. Eu falo sobre, por exemplo, em conversas de rua, nós podemos evitar e devemos evitar, né, numa espécie de consenso já imposto, devemos evitar qualquer tipo de controvérsia ou então algum tipo de desconforto na fala. Isso soaria como um soco no estômago para a minha audiência. Esse tipo de dor, ou seja, decepção, frustração, perdas, tem se tornado uma espécie de escândalo, uma histeria generalizada, tem levado pessoas a tratar esses incômodos como alguma coisa que não deveria nunca ter existido. E há uma pressão social para que esse tipo de sofrimento venha a se tornar constantemente controlado. Nas democracias liberais, nós estamos vendo a dificuldade de lidar com os conflitos políticos, com o contraditório, com o dissenso. Isso porque o ideal de consenso absoluto tornou-se um imperativo, não por uma busca da verdade sincera, mas por medo de ferir sensibilidades. Esse novo modelo de medo foi desbloqueado e agora nós temos outros tipos de dores. Quando nos esforçamos desesperadamente para eliminar esses conflitos dolorosos de nossas vidas, deixamos de acessar as experiências que estruturam a nossa subjetividade humana. Quando nós queremos evitar a qualquer custo todo tipo de conflito, todo tipo de dor, e eu não me refiro às dores que são dores que nos levam à exaustão da morte, né? Ao absoluto aniquilamento, não. Eu me refiro a qualquer tipo de mínima dor possível. Nós estamos
como que desesperados em evitar qualquer tipo de dor, atrás de um ideal de vida, nós acabamos construindo uma vida que não se vive, que não é humana. Sem esse tipo de experiência dolorosa, só sobra um vazio da autorreferência, em que o eu fica girando em torno de si mesmo sem profundidade. É nesse sentido que a política de hoje em dia não anda, não avança, porque ela impera com consensos. Essa política do não contraditório, como eu escrevo no artigo, é, na verdade, uma forma disfarçada de um despotismo emocional, de um autoritarismo emocional. Ao evitarmos os conflitos a qualquer custo, aqueles respeitosos, né? Mesmo aqueles que nem parece que vão levar a algum problema, mas temos que evitar a qualquer custo, nós vamos sufocando a possibilidade de uma verdadeira transformação em nós enquanto seres humanos. Por quê? Porque vamos colocando tudo em uma única superfície rasa e, portanto, levamos a uma polarização. Em que medida? Ao negarmos essas negatividades, ao bloquearmos todo tipo de conflito, todo tipo de atrito, nós podemos construir, portanto, uma vida sem reflexão, uma vida cujo elemento importante, que seria a subjetividade, o questionamento, seja aniquilado, é uma vida sem transformação, uma vida que nos faz quase uns zumbis, uns robôs. Veja que a inteligência artificial, ela não pode ser humana porque ela não sente dor, ela não sente a contradição, ela não sente a perda. A inteligência artificial não pode amar porque ela não pode doer-se, porque o amor só pode existir onde tem a possibilidade de doer-se. A verdade caminha no sentido em que a dor também é pautada, a dor também é acumulada, a dor também é sentida e experimentada. Se a gente nega a contradição, a gente aniquila a possibilidade de reflexão, um elemento essencial para as construções políticas, para as relações humanas. Portanto, segundo Byung-Chul Han, a sociedade do paliativo ela vai criando bolhas de proteção, resultando nesse sentido em polarização excessiva e destrutiva. Veja que, ao tempo que nós tentamos construir uma proteção, evitando o sofrimento, evitando a dor, nós construímos uma polarização e que nessa polarização gera mais violência e mais dor. Paradoxalmente, ao tentar excluir esse contraditório, ao tentar excluir esse sofrimento no campo político, acabamos por eliminar aquilo que nos traria a experiência da vida humana, que é a paz através do consenso, através da política. Bom, a exigência de consenso, a exigência de transformação sem nenhuma dor, transformou-se, na verdade, em uma censura emocional. Todo mundo deve concordar, ou serão cancelados, desautorizados, nessa lógica de cancelamento, porque você foi grosseiro, e eu não me refiro ao grosseiro que de fato seja, né? Desrespeitoso. Eu me refiro a grosseiros entre aspas, a desrespeitosos entre aspas, que na verdade, em razão da alta sensibilidade social e política, agora nós estamos intolerantes a qualquer tipo de dissenso. Nessa lógica, até a possibilidade de mudar de opinião se torna ameaçadora. Se você entra numa bolha e de repente começa a perceber que não está certo, você torna-se uma ameaça para a bolha e a bolha começa a te controlar, né? Frágeis e débeis, esses espaços não podem suportar crítica, porque são bolhas de proteção. Elas foram construídas se protegendo da crítica. Ela carrega um ideal de proteção construída com essa fragilidade. Então a crítica é quase uma pedrada numa pessoa. A crítica torna-se um objeto extremamente doloroso, né? Esse novo espectro
ele tem se tornado, mesmo assim, preferível, em razão de que ele faz a gente pensar que é possível viver uma vida sem dor. Nesse espectro, é preferível, em razão dessa possível dor, que se tenha apenas teses sem questionamentos. Eu escrevo dessa forma porque quando você tem uma sociedade que se constrói nessa relação, todo tipo de tese não pode ter sua antítese. Portanto, a relação dialética das construções das ideias não pode haver, porque toda tese, para gerar depois uma outra tese, precisa de uma antitese. E aí, nesse momento, não é possível, porque nós precisamos evitar toda dor. Então, a política do tipo paliativo não quer debate. A política do tipo paliativo só quer consenso. Ela se constrói e ela se prolifera num mundo sem dor. Um mundo que não quer doer-se é um mundo que não quer a verdade. É um mundo que não está disposto a escutar a verdade, mesmo aquela verdade que nós temos o costume de dizer que ela veio vestida com outras vestes, veio mais madura e etc. Né? Tem um monte de historinhas sobre verdade. Então, um espaço como esse não pode ter prudência, porque a prudência precisa avaliar as contradições. Caso contrário, não existe necessidade de prudência. Não tem possibilidade de se contradizer no mundo paliativo. As democracias não estão enfraquecendo-se porque existe dificuldade em processos de eleições limpas e honestas, ou por ausência de um sistema de auditoria eficaz, mas por falta de imunidade. Essa imunidade responsável por manter o corpo político em pé depende, ainda que paradoxalmente, de algum nível de sofrimento, de algum nível de possibilidade de dor. Ao expulsarmos toda negatividade, ao expulsarmos todo o outro polo de existência, elimina-se também a capacidade de defesa do sistema político democrático. O sistema próprio vai se enfraquecendo. Ao tentar eliminar o sofrimento do espaço público, criamos uma sociedade de incapazes de sustentar contradições e diferenças. Aí fingimos que as diferenças são necessariamente boas e precisamos aceitá-las a qualquer custo, sem nenhum debate. Veja que é importante a diferença, inclusive porque ela gera um pouco de sofrimento em nós, a fim de que possamos compreendê-la e então, depois, com prudência, aceitá-la dentro do espectro da convivência. Mas sem algum conteúdo de dor não há verdade. E sem verdade não há política. Apenas o teatro do bem-estar. Nesse teatro do bem-estar, nós temos igrejas que se acampam no entorno dessas ideias. Venha para cá, que você não vai sentir nenhum tipo de dor. Venha para cá, que é tudo muito bom. Nós temos eventos o tempo todo para garantir o seu bem-estar. Aqui, nos nossos espaços eclesiásticos, nós não precisamos de discussão, porque tudo se resolve na base da impositura ou da imposição deste tipo de consenso despótico, né? Onde todo mundo tem que ser muito bom, automaticamente transformado, sem nenhum tipo de processo que teria como conteúdo a negatividade da contradição. Veja que até mesmo, eu penso assim, no artigo, é óbvio que eu não falo isso, porque é um artigo ligado à política, mas isso nos leva a pensar por que é difícil nós encontrarmos, quando eu falo difícil, eu digo assim, por que é muito difícil nós encontrarmos nos cultos profecias que sejam negativas, né? Profecias de natureza negativa, que levam-nos à contradição, ou que chocam-nos, ou que dizem coisas que você realmente precisaria ouvir, mas em razão do paliativo você acaba não ouvindo, né? Por exemplo, correções, advertências, profecias que
que devem te levar a um nível de arrependimento. Né? Isso está em escassez. E isso está em escassez porque a sociedade tem se tornado paliativa. Mesmo nesses espaços da espiritualidade cristã, constituídos culturalmente e instituídos para celebrar a vida cristã, a celebrar os cultos a Deus, mesmo nesses espaços há também uma pressão por consenso, há também uma construção do que é politicamente correto, há também uma imposição social dentro das comunidades para que haja somente consenso a qualquer custo. Não estou aqui dizendo que não deveríamos ter consensos, mas que esses consensos precisam ser compreendidos dentro do conflito natural da existência. Né? Então, as profecias, os louvores, não se fala mais, e aí o Byung-Chul Han tem uma boa sacada quando ele fala que é mais ou menos aí da emergência da vida americana do bem-estar, né? Ali por volta da década de 60, 70, quando a sociedade entra num quadro neurótico pelo bem-estar. Então, todas as amizades começam a ser controladas para que nos cause uma sensação de bem-estar. Então, as igrejas vão também aderindo a esse sistema, construindo os seus eventos muitas vezes, e aí não são todas, obviamente, nem são todos os líderes que pensam assim, acho que a maioria não pensa assim, mas existe uma grande parte que cria eventos para uma espécie de exorcismo de problemas emocionais. E eu não me refiro aqui ao quadro pentecostal apenas, né? Mas é um quadro geral muito maior, onde nós temos um esvaziamento da aceitação da dor enquanto conteúdo da espiritualidade cristã. 2000 anos de história, por exemplo, a dor nos levava à reflexão. Agora eu preciso tirar a dor para permitir a reflexão. Obviamente que isso dá tudo errado. Então nós temos um maquiamento, um paliativo sobre o sofrimento. Eles vão se perpetuando. E agora nós temos novos tipos de dores. Nós temos aí várias dores neuronais. Dores que não têm imunidade para ela, porque elas são dores endógenas, de processos interiores. E essa é a linguagem do Byung-Chul Han, né? Quando ele fala que contra aquilo que é externo, nós temos aí um quadro imunológico que reage, mas contra aquilo que é interno não há. Por aí ele fala o exemplo da gordura, né? Não existe anticorpos contra a gordura. Gordura não tem, o organismo não combate, né? Então, quando nós criamos problemas que são gerados internamente, eles não vão embora pelo próprio corpo. E esses problemas são gerados exatamente porque nós estamos do lado de fora reagindo contra todo tipo de dissenso, todo tipo de conflito. E mais uma vez eu digo que não estou aqui fazendo uma apologia à violência, não. Mas eu estou dizendo que a vida, como ela deve ser, ela é necessariamente uma vida de conflitos possíveis de ser solucionados a partir do diálogo, a partir da interação, a partir do sentir-se humilhado e de repente ressurgir de novo, uma espécie de catarse, né? Então, quando isso tudo não é compreendido, nós temos, portanto, uma sociedade do paliativo e se reverbera aí nas teologias positivas, afirmativas, teologia da prosperidade, onde o sujeito é envolvido em tramóias, em tramas, para que ele obtenha sucesso a qualquer custo. E aqui poderíamos ir mais longe, mas o tempo não nos dá essa permissão, não é minha intenção também ir mais longe com isso, mas notarmos esses aspectos, né? O não querer doer-se é também uma referência a não querer ouvir a verdade. Então, eu vejo assim que muitas vezes nós estamos em busca só da nossa verdade, e a nossa verdade geralmente não tem dores, né? Não é sobre amar a dor, mas é percebê-la enquanto um efeito pedagógico, percebê-la enquanto conteúdo da própria existência,
perceber que é possível que algumas dores estejam querendo indicar processos de mudança em nossas vidas. A musculatura só cresce com dores, os ossos, o crescimento humano cresce com dores. Então veja que não é possível viver uma vida sem doer-se. Quando nós queremos fazer isso acontecer, nós temos as contradições internas e isso vai nos levando a uma desistência da própria vida. Paradoxalmente, uma vida que não pode ser vivida com dor é uma vida que não vale a pena ser vivida, porque não tem amor, né? E aí na teologia, na Bíblia, nós vemos o servo sofredor, Isaías 53. Ele é um servo que ama e por isso sofre. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia está recheada de exemplos de que a verdade caminha junto com a dor, com um grau de sofrimento. Não me refiro aqui ao sofrimento que aniquila, que abate, mas até o início do século XX não haveria compreensão de que grandes vitórias, grandes êxitos e conquistas poderiam chegar sem o mínimo de sofrimento. Então é claro que Foucault percebeu isso quando falava em vigiar e punir. Ele percebia essa dimensão dos panótipos nesse olhar sobre as instituições disciplinatórias, né? Então esse homem da disciplina também foi embora. Agora nós queremos ter um mundo sem dor, um mundo sem disciplina, um mundo com verdade. Mas como? Isso é contraditório em termos. Não é possível. Talvez o Byung-Chul esteja correto em dizer que muitas vezes essas doenças neuronais que têm aparecido como de maneira expressiva, talvez seja em razão de que não estejamos saber lidar com a nossa própria existência, tentando eliminar todo tipo de negatividade e assumindo uma vida extremamente positiva nesse sentido. E aí vamos nos auto-aniquilando, né? Auto-aniquilamento. Um sofrimento sem controle, um sofrimento que não tem como, diferente de uma dor no corpo em razão de um dia de trabalho, nós temos aí uma dor que não passa, uma dor da existência, não é mesmo? Então era essa a minha reflexão. Eu escrevi esse artigo, ele está com o título Um Mundo Sem Dor é um Mundo da Não-Verdade. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta e compartilhe. Nós estamos aqui para falar de teologia, de vida contemporânea. Meu canal aí tem história, eu gosto muito de história do cristianismo, é a minha área, mas isso me leva a compreender a sociedade que eu vivo também, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima.